prazer, muito carinho e muita emoção que eu vou conversar com um amigo, a qual há 10 anos atrás eu tive o prazer de recepcioná-lo na igreja de São Cristóvão, quando ele assumiu como pároco dessa igreja. Começou na cidade de Bauru, um garoto que já tinha um chamado de Deus, mas na época ele trabalhava até numa loja que tinha o nome de Santinho, por sinal. E aí, entrou no seminário, assumiu uma paróquia em Câmara Paulista, depois veio para Bauru. E aí nós acabamos uma grande amizade. E ao meu lado, meu querido amigo, Dom Rice, bispo auxiliar de Niterói. Em primeiro lugar, Dom Rice, eu quero agradecer muito o senhor ter aberto um espaço na sua agenda. Sei que emissora nenhuma, até as poderosas aí, o senhor não cedeu entrevista para ninguém. E está nos abrilhantando o nosso programa com o seu carinho, com o seu carisma e todo o amor que o senhor tem pelo semelhante. Muito obrigado, Pedro. Sou eu que agradeço, Jorginho, amigo, irmão. Não dá para negar um pedido feito por você, né? Nosso companheiro, eu me lembro assim daquela entrevista há 10 anos. Se eu estivesse aqui na paróquia, ia completar agora, nesse mês, 10 anos de pároco, né? Mas Deus me chamou no ano passado por uma nova missão em Niterói. Então, muito obrigado pelo convite. Sem contar que fizemos também muitos trabalhos em emissoras de rádio, divulgando as quermesses, as festas, eventos, né? Sempre a sua participação abrilhantou demais nos programas. Por isso eu falei amigo, irmão, parceiro, né? Você sempre abria o espaço nos seus programas para a gente, para divulgar as nossas atividades aqui da São Cristóvão. Então, nada mais justo do que também oferecer esse pequeno tempo aí para você e para aqueles que nos assistem. A minha saudação a todos vocês que nos acompanham por meio dessa entrevista. Vamos falar um pouquinho de emoções. Quando o senhor foi ordenado aqui em Bauru e depois assumiu Rio de Janeiro, o senhor esperava ver aquela caravana de bauruenses ali? Inclusive nós estávamos ali, fizemos um documentário até, né? O senhor esperava? Documentário muito bom, por sinal. Olha, não esperava tanta gente, né? Camisetas, surpresa que vocês fizeram para mim foi muito bom. Quer dizer, vocês foram entregar, né? E a gente entrega aquilo que a gente ama, sem dúvida, né? Então foi muito bom ver vocês ali no dia da minha apresentação em Niterói, foi no dia 5 de agosto, mas depois tivemos a graça de celebrarmos juntos no Cristo Redentor, de convivermos um pouco ali, né? E então eu fiquei muito emocionado, lógico, pela caravana que daqui foi para lá, né? Pelas pessoas que me acompanharam, pela televisão, né? A Rede Vida transmitiu, e também pelo povo de Niterói, que fez uma grande festa também para me receber como bispo auxiliar. E acho que todos os bispos ali presentes, né, devem ter ficado impressionados, falando, puxa vida, os bauruenses vieram entregar aqui um filho, né, com tanto carinho. E até eu me lembro quando o senhor disse assim, quando acabou a missa aos pés do Cristo, né, vocês vão, que a mãe nos acompanhe, porque eu vou só atravessar a ponte, né, e seguir minha nova jornada. Você lembrou bem disso, né? Porque tem uma ponte que separa Niterói do Rio, né? E que liga, né? Sim. Na verdade, separa não, que liga. Mas eu gosto, acho que a nossa missão nesse mundo é construir pontes, né? Eu ia atravessar a ponte para construir pontes. Vocês voltaram para seguir construindo pontes, né? De amor, de diálogo, de respeito e tolerância. Dom Rice, e o que mudou na vida do senhor? Essa responsabilidade triplicou. Sim, de fato. Eu fui nomeado bispo em maio, né? No dia 10 de maio do ano passado. Lógico, fui pego de surpresa, né? Muita coisa mudou. Eu era pároco, professor, diretor de faculdade. Na cidade de Marília, né, também? Em Marília. Eu era diretor e professor lá na nossa faculdade de São João Paulo II, aqui pároco, e outras tantas atividades que eu tinha na diocese e fora da diocese. Então, é lógico assumir essa função, esse serviço que a igreja me pediu de ser bispo, né? Eu tive que deixar tudo isso, né? Eu chamo isso de esvaziamento. Jesus também se esvaziou de tudo para assumir a nossa condição humana, né?
E é bom a gente, às vezes, se esvaziar de muita coisa para deixar que Deus preencha, né? E aí me esvaziei, aceitei o convite que a igreja me fez, né? A nomeação do Santo Padre, o Papa Francisco, fui ordenado bispo, fui para Niterói, uma realidade totalmente diferente da nossa. Vocês acompanham a situação pela qual passa o estado do Rio de Janeiro, e Niterói está ao lado do Rio, também sofre as mesmas consequências, né? Os mesmos dramas, talvez um pouco em menor proporção, mas uma realidade totalmente diferente. Mas fui com fé, porque acredito que quando Deus dá uma missão, dá os meios. E já estou bem ambientado. É lógico que é uma responsabilidade maior ser bispo, né? Eu trabalho com Dom José Francisco, que é o nosso arcebispo. Então, o nosso papel é de ensinar, né? De santificar e governar também, cuidar dos padres, das paróquias, das pastorais. Então, o trabalho não falta e fui muito bem acolhido pelo povo que já estava esperando um bispo auxiliar. Eu fiz essa pergunta porque as suas raízes, não só familiar, os amigos, foram aqui na cidade de Bauru e na região, né? Tem até uma música que diz que amigos a gente encontra, o mundo não é só aqui, né? Mas eles se acolheram muito bem ali, e mesmo assim, isso fica, de vez em quando, com aquela saudade. Gente, eu tenho o celular particular, de vez em quando ele dá uns conselhos pelo WhatsApp ali, né? E é muito bom isso, viu? É lógico, a saudade faz parte. Minha família está aqui, minha história está aqui. Eu sou bauruense, né? Então tenho muito orgulho de ser bauruense dessa cidade. Sou o primeiro bispo, né, bauruense. Então é uma responsabilidade também grande, mas eu fui construindo minhas amizades aqui em Marília, na região. Mas Deus chama, né? As amizades a gente procura preservar, sem dúvida. De uma maneira ou de outra. Hoje nós temos meios, né, para preservar aí as redes sociais, o telefone, e-mail e algumas vindas para cá, mas eu tenho clareza de que minha missão agora é lá, né? Aqui ficam os amigos, as sementes lançadas, na esperança de que produzam bons frutos, mas como o Evangelho do último domingo dizia, Jesus falou assim para Simão: devemos ir para outros lugares, né? E assim eu fui, né, como um operário do Senhor para a região de Niterói. Mas o senhor está viajando bastante para outros estados, né, para... Exato, nós temos muitos encontros no Rio, né? Depois da minha ordenação fui a Brasília, porque ali teve um curso para os bispos recém-ordenados. Em Brasília está a sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Então, alguns cursos, encontros, formação em Niterói ou fora. Depois fui também no mês de setembro para Roma, quando eu tive a ocasião de me encontrar com o Santo Papa, o Santo Padre, o Papa Francisco. Então, algumas viagens, mas o meu trabalho é lá. Mas as viagens mesmo acontecem dentro da diocese, porque a arquidiocese é muito grande. Começa em Niterói e vai até Búzios. Então, nós temos 2.500.000 habitantes, 81 paróquias. Então, eu costumo dizer, minha casa é meu carro, minha vida, né? Porque a distância é grande de uma paróquia para outra, tem trânsito, né? Então, às vezes, para chegar numa paróquia, eu levo 2, 3 horas, se for período de festa, muito mais, né? Então, já viajo muito dentro da arquidiocese, que é uma extensão muito grande, 5 vezes maior que a diocese de Bauru. Ok. Gente, roda a vinheta, já voltamos já conversando com o bispo Dom Luiz Antônio, para nós bauruenses, Rice, os cariocas, Leite. Voltamos já. Então, gente, já estamos de volta conversando com Dom Luiz Antônio Lopes Ritch. Agora é Ritch, né? O bispo auxiliar de Niterói, mas o primeiro bispo bauruense. Dom Ritch, o senhor disse que esteve em Roma com o Papa Francisco. O senhor poderia descrever como é que foi esse encontro, como é que foi esse momento? Na verdade, eu fui para participar de um curso para os bispos novos, os bispos ordenados no último ano.
Todo ano acontece esse curso em Roma em setembro. Todos os bispos do mundo inteiro, aqueles que foram ordenados recentemente, vão para Roma, tem um curso e o curso termina, né, com o encontro com o Papa Francisco. Então, no último dia, nós fomos até o Papa e fomos muito bem recebidos por ele. Primeiro ele faz uma saudação, depois uma mensagem, né, uma mensagem muito profunda, na qual está ali a nossa responsabilidade como bispo, né? E depois vem o momento da saudação, do cumprimento. E aquele é um momento muito importante, porque eu estava bem na primeira fila, me dirigi até ele, me apresentei. Eu vi fotos. Agradeci a nomeação, porque fui nomeado por ele, é uma responsabilidade maior ainda pelo grande Papa Francisco. Agradeci a nomeação, pedi orações e também agradeci o testemunho dele, os ensinamentos, né? E me comprometi a rezar por ele. Então durou assim 1 minuto, uma conversa, mas ele olhou nos meus olhos, segurou nas minhas mãos. Então, que bom, né? Ser bispo eleito aí pelo nosso querido Papa Francisco. Mas como é que chegou essa indicação? Olha, isso a gente não sabe bem como é que funciona, né? É lógico que é tudo muito sigiloso. De repente, certamente, quem indica são bispos. Eu fui indicado por um ou por vários bispos, né? Tem o meu bispo de Bauru, e pelo trabalho também os bispos que eu exerci. Então os bispos indicam nomes, e aí a Nunciatura Apostólica, que representa o Vaticano no Brasil, aí começa o processo lá de discernimento, de consultas, mas é um processo longo, né? Muito sigiloso, de tal modo que eu fiquei sabendo só quando tudo estava terminado, né? Quando eu recebi uma ligação da Nunciatura dizendo que eu tinha sido nomeado bispo pelo Papa Francisco para a Arquidiocese de Niterói, como bispo auxiliar. E aí é isso, você foi nomeado para tal lugar, aceita? Aí eu pedi um tempo para pensar, né? Porque também fui pego de surpresa, e aceitei, né, essa missão, acreditando que quando Deus dá uma missão, dá os meios, né? E sinto isso, viu? Estou muito feliz como bispo. Então vejo que Deus preparou tudo na hora certa, no momento certo, para mim. Dom Risso, o senhor disse, né, no primeiro bloco, que recebeu esse comunicado, né, no dia 10 de maio. No dia 11 de maio, o senhor tinha lançado esse livro, que seria A Morte Social, Eutanásia e Bioética. Sei porque o senhor até fez uma dedicatória para mim aqui, né, nesse livro, e está marcado 11 de maio de 2017. Isso eu ficou sabendo dia 10. Assinei como Monsenhor, porque a partir do dia 10 me tornei Monsenhor. Bispo eleito, mas não ordenado, porque eu fui ordenado dia 16 de julho. De julho, né? E depois assumiu dia lá 5 de agosto. Dia 5 de agosto, onde nós estávamos presentes, fizemos a Rede Vida filmando, passando a missa ao vivo, e nós filmando, fazendo um documentário quando saímos de Bauru, passamos em Aparecida do Norte, depois no Galvão, na Canção Nova, Rio de Janeiro, e fizemos toda aquela turnê junto com uma empresa de turismo que nos contratou. E você que está nos vendo aí, que não teve a oportunidade de ver esse documentário, não teve oportunidade de, inclusive, assistir aqui na igreja que passou também, né? É só entrar em contato na JB Produções, esse telefone que está aparecendo abaixo, né? Que é o 991 14 5742. Você pode também adquirir, porque é uma lembrança maravilhosa, a qual eu fui conversando, fui apresentando, e né, foi muito gostoso, sabe? Foi uma peregrinação, assim, um turismo religioso, foi muito bom mesmo. Trabalho muito bem feito, parabéns Adélia, parabéns Jorge. A respeito do livro, o senhor levou esse livro também para o Rio de Janeiro? Então, um dia após a nomeação já estava agendado o lançamento, né, do dia 11, que eu fiz aqui na USC, e é lógico, teve uma grande repercussão esse livro, já foi para a primeira reimpressão, né, e aí lá em Niterói já fiz quatro momentos de lançamento desse livro, né.
2 em 2 livrarias, depois um lançamento numa universidade e outro numa faculdade. E também foi indagado... E ainda tem outros convites para ir para fora de Niterói. Também fiz no Rio de Janeiro, na PUC, né? E agora eu vou para Campos também fazer o lançamento. Então, há uma demanda muito grande, o pessoal gostou muito do tema, do conteúdo. Sim, é um tema assim, tanto quanto... até... Muito atual e também ligado ao Rio de Janeiro. Quantas mortes, né, por conta da situação social, econômica do Rio de Janeiro, mortes mistanásicas, né, que são mortes precoces e evitáveis. Mistanásia e bioética. Então, não perguntaram nessas palestras o porquê desse nome, a morte social? Então, porque o subtítulo, né, já diz, mistanásia significa morte infeliz, a morte miserável, a morte do pobre, a morte injusta, a morte antes da hora, a morte precoce e evitável, porque morrer todos nós vamos, sim, mas nós estamos falando daquela morte que poderia ter sido evitada. Por exemplo, morte que acontece por conta da violência, por conta da pobreza, da injustiça, da corrupção, por falta de assistência médica, enfim, né, pelo desemprego. Aí bioética é a ética da vida, aquela parte da ética que vai se ocupar das questões que estão diretamente ligadas à proteção da vida, ao cuidado da vida. Mas morte social ficou o título, porque são mortes que poderiam ter sido evitadas. Se tivéssemos uma estrutura social melhor, né, por isso que é morte social, é a própria sociedade que mata. E morte de depressão também. Né? Também de depressão. É a própria sociedade, a própria estrutura que produz essas mortes. Então é morte social, não é uma morte natural. É uma morte social. Se tivéssemos uma sociedade diferente, melhor, mais justa, mais fraterna, não teríamos esse tipo de morte. Só lembrando, meus amigos, que esse livro você encontra nas melhores livrarias aqui da cidade de Bauru. Ok? Roda a vinheta, voltamos já. Gente, está muito gostoso fazer esse bate-papo, porque afinal de contas é um grande amigo, né? O Dom Luiz Antônio Lopes Ritt, como eu falava antigamente, o Padre Ritt. Ainda hoje muitos me chamam de Padre Ritt sem nenhum problema, viu? Continua sendo o mesmo, né? Isso é importante. Me diz uma coisa, Dom Luiz, como é que é escolhido o tema da campanha da fraternidade? Boa pergunta. Bom, nós estávamos falando sobre a violência, né, a injustiça. Para esse ano, a campanha começa com a quaresma, né, no início da quaresma. Para esse ano, o tema é violência, fraternidade e superação da violência. E o lema, em Cristo somos todos irmãos, né? Então vejam, um tema extremamente atual, fraternidade e superação da violência. Então, como é que é escolhido? É na Assembleia dos Bispos. É lógico que geralmente o tema é escolhido 2 anos antes. Esse tema foi escolhido em 2016. 2016, estamos em 2018. Então, é escolhido 2 anos antes para quê? Para se preparar o texto básico, os subsídios que serão utilizados para a reflexão. E a campanha da fraternidade é muito bem-vinda também nas escolas, porque geralmente aborda temas sociais ligados ao cuidado da vida, né? E tivemos no passado isso, sustentabilidade, então, porque a fé também supõe comprometimento com a vida, sim, com o meio ambiente. A exigência da fé é cuidar, lutar para construir um mundo melhor. Então, os bispos indicam, aí existe uma comissão na CNBB que vai, né, que vai filtrando um pouco isso. E aí você chega, bom, esse tema aqui apareceu de várias pessoas, depois se leva para a Assembleia para aprovação. Mas a Arquidiocese, no caso de Niterói, ela pode, o senhor fala, poxa, eu tive uma ideia. Pode, só que isso vai para uma comissão da CNBB, que vai ver se é plausível ou não, né? Tem todo uma preparação, não, vamos lançar esse tema, está de acordo com a proposta da igreja, né? Então faz todo um processo antes, depois leva-se para a Assembleia da CNBB, que acontece sempre depois da Páscoa. Neste ano eu vou participar da primeira, que vai ser em abril, e ali na Assembleia todos os bispos do Brasil aprovam aquele tema, né? Depois de aprovado, aí se produz um texto sobre aquele tema.
É lógico que eu, como bispo, posso, ou alguém que tem alguma dica pode passar para mim, mas não quer dizer que aquele tema vai ser escolhido, né? Vai levá-la, eles levam uma lista, tem esse, aí vai ser aprovado. Mas é bastante interessante, fraternidade e superação da violência, tendo como lema, em Cristo somos todos irmãos. Vamos ver isso, agora um momento de descontração, mas já costumou usar aquele solidel, aquela, como é que chama? Mitra. A mitra. Então, o bispo, né, ele tem as insígnias, né? A cruz peitoral, por sinal, e essa cruz aqui é a cruz que o Papa usa, bom pastor, o bispo é chamado a ser pai pastor. O anel, é impressionante que lá em Niterói é muito forte aquele costume de beijar o anel do bispo, né? Então em Niterói você vai nas comunidades, quase todo mundo beija o anel do bispo e pede a bênção. É interessante, um povo muito religioso, né? Não estou falando que isso seja obrigatório, mas só para recordar que no passado isso era muito frequente, né? Então o anel, compromisso com Deus, com a igreja, né? A cruz, também a expressão máxima do amor de Jesus por nós. Depois o bispo usa o solidel, né? Que significa só para Deus, né? A nossa vida converge toda ela para Deus. E a mitra, né? A mitra, a oração, né? Essa também subida para o alto. A mitra é aquele, vamos dizer, aquele chapéu maior, né? Então, e o báculo, né? O báculo, né, que tem um símbolo de um báculo, de um cajado do pastor. Justamente o isso. Pastor que conduz as ovelhas. Mas é o que tem na cruz, eu estou vendo que tem umas ovelhas, né? Ovelhas e o Espírito Santo. Mas o báculo, né, é o sinal do cajado que os pastores usam para conduzir e para proteger quando vem algum animal, para espantar, né, para cuidar das ovelhas, né? Então, a mitra, né, o solidel, a cruz, o anel e o báculo. Bom, Dom Reis, hoje, vivendo mais, já era padre que se dedicava demais, hoje bispo, né? Hoje o senhor está em Niterói, mas a sua vida pertence a Deus, aonde ordenar, o senhor tem que assumir, né? Dom Reis, eu quero mais agradecer ao senhor esse papo maravilhoso que nós tivemos. Muito obrigado mais uma vez por ter aberto um espaço na sua agenda. Eu sei que o senhor veio para Bauru, o reino também, para poder acertar assuntos não só particulares, como também da própria igreja, né? E conseguiu um espaço para atender o programa Sinal Aberto. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para todos os bauruenses e todos do Brasil também que nos assistem. Eu gostei do tema, Sinal Aberto, o nome do programa. Nós não temos uma temática definida. Eu gostei, Sinal Aberto, mas faça uma ligação aí, um link, né, com a nossa fé, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que em Deus a conexão não cai nunca, né? Deus está sempre com o sinal aberto e não tem senha. A senha é o amor, é o desejo de se encontrar com Deus e de servir, né? Então a minha mensagem é essa, né? Que cada um procure se aproximar de Deus, né? Faça a experiência de seu amor, de sua misericórdia. Ele está de braços abertos, né? Com Ele a conexão não cai e com Ele você vai se sentir mais fortalecido e fortalecida para enfrentar a vida. Nós estamos num momento tão difícil de crise moral, crise política, crise econômica, violência, injustiça, enfim. Nós precisamos hoje mais do que nunca da fé. E essa fé que vem do alto, essa força para que a gente permaneça em pé, lutando, com esperança. Não vamos permitir que ninguém nos roube a esperança. É o que de mais precioso nós temos. E a fé, essa relação com Deus, isso ajuda muito a manter viva a nossa esperança de um mundo melhor, né? E de viver, né, esse amor concretamente no nosso dia a dia, com obras, né? Cada um pode dar a sua contribuição a partir da sua fé, para tornar esse mundo um pouco melhor. Então, eu agradeço o espaço, Jorginho, e quero deixar a todos os nossos ouvintes, né, aqueles que nos assistem, o meu abraço, a minha bênção. Rezo por vocês, tenho um grande carinho por Bauru, a gente nunca esquece o primeiro amor, né? Bauru, minha cidade, minha origem, minha cultura, mas mesmo lá de Niterói, rezo por vocês e peço que vocês rezem por mim. E até uma outra ocasião, se Deus quiser. A minha bênção. E só lembrando, gente, que
nas terras de Araribóia, né? Ou seja, Niterói, quando ele abre a janela pela manhã, a inspiração é ver Cristo Redentor de braços abertos para Guanabara. É verdade. Esse é o privilégio de ver o Cristo na minha janela. Padre Riz, muito obrigado. 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 Gente, esse é o nosso programa Sinal Aberto, sempre trazendo um tema diferente. É religioso, é musical, é cultural, é medicina. Sinal Aberto. Um convite para você. Uma ótima semana e um grande abraço, gente. Aos meus amigos bauruenses, a minha bênção. Acabo de ser apresentado aqui em Niterói e por onde eu passar eu vou levar o povo de Bauru, minha cidade, minha família, a minha gratidão a todos, rezem por mim, mas nós vamos nos encontrar sempre nas orações e por ocasião de minhas visitas à amada e estimada cidade de Bauru. Obrigado!